Fala galera, beleza? Professor André aqui de novo com vocês e a gente está aqui na tentativa de passar para vocês tudo aquilo que a gente tem como objetivo, que é vocês conhecerem mais sobre a prática de atividade física, sobre as modalidades esportivas, né? A última aula que que eu postei para vocês foi sobre as diferenças e semelhanças entre as modalidades coletivas e individuais. E a gente percebeu que as modalidades individuais, elas requerem um acentuado de técnica, enquanto que as modalidades coletivas requerem um acentuado de tática, sendo que os dois também, cada um deles precisa de ter técnica e tática, né? Mas de uma forma em geral a gente pode falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre talvez a modalidade esportiva que é a mãe ou o pai de todas as outras. Mas antes de eu falar sobre ela, eu vou colocar aqui um videozinho para explicar um pouquinho sobre o que vai acontecer e da onde que ela veio, tá? Então, curte aí. Vamos lá. Quero ver suor de homens das cavernas. Vamos ser rápidos. Vamos ser barulhentos. Faremos isso como uma família. E nunca deixem de ter medo. Os cruz. Tá dando pra ver, galera? Quem vai? Vamos tirar a sorte. Eu quero coroa. Coroa no chão, vai o tanque. Posições? Tá bem. Tanque? Vai. Vai, tanque. Ah, muito bem. Leva pra caverna. Vai, solta logo, bebê! Pega, Fede, vai! Perninha no chão! Ipe! Ibica! Já sabe qual esporte que eu tô falando aqui? Valeu! Segura aí! Vai pensando, hein? Oi, pai! Vamos comer agora? Espera até chegarmos em casa. E hora de frear.
É isso aí. Já sabe do que se trata ou não? Pô, André, mas o que é isso? Os caras estavam correndo, jogando para um lado e para o outro. O que eles estavam fazendo ali? Na realidade, a base de toda atividade física, ela vem da mesma modalidade, que é a modalidade onde a gente usa os gestos naturais. Essa modalidade, ela vem, basicamente, a história nos diz, que ela começa lá na pré-história. Claro que isso aqui é um desenho, mas dá para ilustrar bem. Então o que eles fizeram ali? Eles estavam em busca do alimento, e aí eles correram, eles saltaram, eles arremessaram, ou seja, eles fizeram gestos naturais. Ninguém ensina o outro a fazer gestos naturais, né? Agora, nós temos modalidades esportivas que nós temos, por exemplo, que aprender determinados movimentos para poder realizar aquela modalidade. Por exemplo, você não faz isso aqui, ó, para mais nada, se não for no voleibol. Você nunca vai ver os outros andando na rua assim, né? Então, a modalidade que eu quero trabalhar com vocês, tá? Que eu quero mostrar para vocês, eu tenho certeza que alguns já sabem do que se trata. Que é o atletismo. O atletismo, gente, ele é uma modalidade esportiva que é totalmente baseada nos nossos gestos naturais. A partir dos nossos gestos naturais é que você sai para poder participar de outras modalidades. Então, por exemplo, você vê no basquete, você tem que correr, saltar, arremessar. No voleibol, você tem que correr, saltar e realizar movimentos estabelecidos. No futebol, você corre, você salta, você chuta, são movimentos que você pode aperfeiçoar o gesto técnico, mas são gestos naturais. E todos eles, basicamente, vêm daqui. É claro que quando a gente fala do atletismo, a gente está falando do gesto, do movimento natural. Né? Um atleta de atletismo, é até esquisito falar isso, né? Um atleta de atletismo, ele vai exacerbar a técnica. Ele vai pegar aquele gesto natural e vai fazer com que aquilo se torne o mais rentável para aquela atividade. Entendeu? Então vamos lá. Então, ó, o primeiro gesto que a gente vê, né, são os gestos, a corrida, né? Então é uma modalidade que vem a partir dos gestos naturais. Foi o que a gente falou, né? E só para você ter uma ideia, em 1790, gente, 1790, eu devia ter uns 2 anos de idade, né? Foram organizadas as primeiras competições estabelecendo as regras. Então, olha só como que é antigo o atletismo. Então a gente vê lá, tá? O atletismo é um esporte com alguns tipos de provas. São provas de pista e provas de campo. Poxa, o que é prova de pista? Fórmula 1? Óbvio que não, né, idiota? Provas de pistas são as corridas, tá? E as provas de campo, por que elas se chamam provas de campo? Tá? São os saltos, os arremessos e os lançamentos. Por que elas chamam provas de campo? Então, também tem as provas combinadas. O que são isso? São o heptatlo e o decátlo. O heptatlo é para a mulher, são 7 provas conjugadas, e o decátlo são 10 provas conjugadas. Então, você tem as provas de rua também, né? Então você tem aqui a pista. A pista, ela consiste em 400 metros, tá? São 8 raias, cada raia tem 1,22 m de largura, e você vai participar das provas de corrida dentro da pista. Então aqui é um exemplo bem claro, aqui, ó, a pista, as 8 raias, e as provas de campo acontecem nesse meio, por isso que chama prova de campo.
né? Inclusive alguns estádios de futebol ao redor do campo tem uma pista de atletismo. Então o que seria isso? Seria as áreas de salto, salto em distância, salto triplo, as áreas de salto em distância, os arremessos. Então tudo isso acontece nesse espaço. As provas de pista, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês, para que vocês possam entender melhor sobre essas provas, tá? Então, a gente tem as provas rasas, que são aquelas provas de corrida sem nenhum tipo de obstáculo. A gente tem as provas com barreiras, que 110 com barreiras, em que o atleta ele vem correndo e salta aquela barreirinha e continua. É uma prova de extrema velocidade. E tem a corrida com obstáculos. O que é corrida com obstáculos? No videozinho você vai dar uma olhada lá. Tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou passar o videozinho para vocês. E também a gente tem os revezamentos nas provas de pista, que são os 4x100 e os 4x400. Ou seja, 4x100. Cada atleta corre 100 metros. Né? 4x400. Cada atleta corre 400 metros, ou seja, uma volta toda. Agora uma pergunta para você. Vou perguntar para a minha produção que está aqui atrás, aqui, olhando para mim. Quantas vezes o bastão é passado durante uma prova de revezamento? 1, 2, 3, 4. E aí? Se você respondeu 4, você está errado. Por quê? Porque o primeiro não recebe bastão de ninguém. Então ele sai, passa para o segundo passa, passa para o terceiro, e assim chega, são só 3 vezes o revezamento do bastão. Tá? As provas de marcha atlética é aquela corridinha, aquela andadinha reboladinha assim, né? Que vocês acham legal, tá? São as provas mais cansativas, muito mais até do que uma maratona, tá? Que são as provas de 20 mil metros e 50 mil metros, ou seja, uma maratona tem 42 quilômetros, 195 metros, certo? Uma prova de marcha atlética pode ter 50 quilômetros. O negócio é pesado. E aí você fica zoando o cara andando lá assim, né? Bom, e dentro disso eu quero falar para vocês uma coisa. As provas de campo são os saltos em altura, com vara, distância, salto triplo, né? Os arremessos de peso, masculino e feminino, e os lançamentos de disco, dado e martelo. Qual que é a diferença que você vê entre arremesso e lançamento? O lançamento, o próprio nome já fala, você vai colocar esse peso, essa ferramenta, esse material mais distante possível. O arremesso é uma prova extremamente de força. Você pega, no caso, para um homem, tá? É uma esfera com 7 quilos. Então, você vai tentar jogá-la o mais longe possível, tá? Então a diferença é essa. O lançamento, né? Os materiais eles são lançados longe. O dardo, o disco, o martelo. E o peso seria o arremesso. Bom, a corrida. Eu quero deixar só mais esse aqui para colocar um videozinho para vocês. A corrida, gente, é uma das formas mais primitivas, tá? É de você fazer alguma atividade física. Então ela deve ter nascido do quê? O próprio videozinho que a gente já viu já falou. Da necessidade do ser humano caçar, buscar alimento e tal. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Aí, ó. Pegar um alimentinho ali, tá? Uma paradinha bem maneira. Bom, isso aqui, a gente aqui em Anápolis, a gente tem quando não está em época de pandemia, né? Nós temos um circuito anapolino de corrida de rua, né? E você vê muitas pessoas participando
desse tipo de prova, né? Para quê? Para tentar ganhar e melhorar a saúde, né? Então, aumenta a capacidade respiratória, melhora a circulação e aumenta a força. Agora, vou te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre correr e andar? E aí, produção, você sabe também ou não? Ela tá assim, não, sei não. A diferença entre correr e andar é o seguinte. Quando você anda, você sempre mantém um pé no chão. Sempre mantém o pé no chão. Quando você corre, em determinado momento, os dois pés saem do chão. Tá? Mas o que vai fazer isso? Vai fazer com que a sua frequência, a sua velocidade de deslocamento seja maior. Tá? Bom, então eu vou colocar aqui um videozinho sobre as modalidades, tá? Para vocês poderem ver o que eu estou querendo dizer com vocês. Então vamos lá? Esse é um vídeo... E aproveitando que a gente está falando de esportes, corridas, saltos, lançamentos ou arremessos, o atletismo tem diferentes tipos de provas, mas o objetivo é o mesmo, superar o adversário em competições diretas. No quadro Esportes Olímpicos desta quinta-feira, a nossa equipe mostra uma das modalidades mais tradicionais desde a primeira edição das Olimpíadas. O mais veloz, o mais preciso, o mais forte. O atleta dessa modalidade tem que ser sempre mais. Cada milésimo de segundo é decisivo. Nos diferentes tipos de provas, a distância é determinante. Mas de maior velocidade, é necessário correr 100, 200 e 400 metros. Então a prova de 400 metros ela tem que englobar a velocidade, a força e a resistência. 800 e 1.500 metros livres são classificados como meio fundo e as de 5.000 e 10.000 metros de fundo, que exigem menos rapidez durante o percurso. Entre as 5 melhores fundistas do Brasil, Cleidiane diz que a resistência é a companhia do corredor até o fim da prova. Muita gente às vezes vê a gente treinando assim, não sabe a quantidade de suor que é derramado, né, para a gente chegar num determinado tempo, um determinado índice. No esporte, o atleta vivencia na prática meios precisos de ultrapassar barreiras em 100, 110 e 400 metros e obstáculos em 3.000 metros. Em percursos de rua, exaustivos 42 quilômetros e 195 metros separam largada e chegada. Na rua tem também a disputa da marcha atlética. Olha lá, a marcha atlética, lá. Movimentos coordenados que ditam o ritmo. Competições em equipes são chamadas de revezamento. 4 competidores passam um bastão em 100 e 400 metros. O atletismo também está nas alturas. Na versão triplo, o atleta tem 3 saltos com um impulso maior até a aterrissagem perfeita. No salto em distância, a vitória é de quem tocar o chão mais longe possível. Já nos outros 2 tipos, o esportista também tem 3 oportunidades de saltar. Leveza e flexibilidade são fundamentais para alcançar o melhor resultado. Para os ombros sustentarem mais de 7 quilos, muito preparo físico. Tem que ter o corpo, né? Trabalho de muita força, muita dedicação. O arremesso de peso também depende da distância e do talento artístico. Ele é o bailarino introvertido. Ele tem que ter a leveza, mas tem que ter a força também. Agilidade e giros impecáveis também estão nos lançamentos de martelo, disco e dardo. A execução de 7 modalidades forma o heptátulo, disputado só pelas mulheres. E a prática de 10 tipos de provas é o decátulo, voltado para os homens, que compõem assim as práticas olímpicas. O atletismo é amplo não só no número de modalidades, é um dos esportes mais tradicionais dos Jogos Olímpicos, disputado desde a primeira edição em 1896.
aquele que distribui o maior número de medalhas nas provas, com 141 no total, o que também registra maior número de espectadores. Esporte dos recordes, de muitos atletas que vestem o verde e amarelo e que provam que na pista o Brasil é grande. Por 13 vezes o país subiu ao pódio, conquistando 14 medalhas nos Jogos, 7 bronzes, 3 pratas e 4 ouros. Muitos heróis brasileiros deram o sangue pela conquista. Ídolos já conhecidos e aqueles que, para o bem do esporte, desejamos conhecer. Bom, pessoal, esse aqui é um breve resumo das provas do atletismo, né? E a partir dessa aula a gente vai tentar trabalhar um pouquinho de cada modalidade. Não dá para trabalhar tudo, né? A gente tem uma aula só por semana. Então e a gente falou um pouquinho sobre atletismo. E agora, depois de você ver esse vídeo, você vai fazer a atividade que vai ser proposta lá no portal. Beleza? Gente, um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Continuem se prevenindo. Não deixem de fazer as coisas com segurança, usando álcool gel, usando máscara. O vírus ainda está aí, mas a gente precisa sempre estar disposto e de bem com a vida. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.